Bom dia, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma manhã de aprendizado? Então vamos lá, prepare sua área de estudo, pegue seu caderno, lápis, caneta, o livro, procure uma área reservada onde não fique transitando gente, para você não se distrair, tá bom? Nada de ficar perto da televisão, rádio ligado, tente o máximo possível manter o foco. E agora eu vou soltar a vinheta e logo após a gente vai começar a nossa aula. Olá, meus queridos, tudo bem? Então, sétimo ano, conseguimos concluir a apostila do segundo bimestre, apesar de ter gente ainda que estava perdido, né? Até na última aula tinha gente perdido, ainda consultando a apostila do primeiro bimestre. Eu acho que vocês estão muito enrolados, mas tudo bem, concluímos já a apostila do segundo bimestre. Mas não vai ser hoje, nessa aula, que a gente vai começar o terceiro bimestre. A gente vai começar o nosso terceiro bimestre em julho, tá? Mais propriamente a partir da segunda semana de julho. Na primeira semana a gente ainda vai estar trabalhando com a revisão, tá? Vamos fazer uma revisão hoje dos 3 primeiros capítulos, tá? Da apostila do segundo bimestre, onde falamos da formação da população brasileira, distribuição da população brasileira e pirâmide etária brasileira. E na próxima aula a gente vai fazer uma revisão também dos 3 últimos capítulos da apostila: os movimentos migratórios brasileiros, a população brasileira no trabalho e o setor agropecuário brasileiro. Tudo bem? Então vamos lá, sem mais delongas, né? A formação da população brasileira. Como que se formou, né, essa imensa nação super miscigenada que é o nosso Brasil? Os primeiros habitantes do Brasil são os índios, todo mundo sabe, né? E lá por volta de 1500 começaram a chegar os colonizadores europeus, né? Mais propriamente dito, os portugueses. Só que no meio desse tempo chegaram os portugueses aqui, né, na Bahia, na nossa Bahia, mas também foram chegando mais para frente, em outros momentos da história, foram chegando outros povos, né? Nós temos relatos de franceses e holandeses no Nordeste brasileiro. Recife é uma cidade que foi muito tempo, né, governada por holandeses. Recife tem uma história linda. São Luís do Maranhão também tem uma história muito similar com a da França. Até hoje a arquitetura, os prédios históricos respeitam a arquitetura francesa, né? Aqui no nosso Rio de Janeiro também nós tivemos um pouco dessa influência francesa durante algum tempo. A França, né, alguns piratas, vamos dizer assim, franceses quiseram entrar na cidade, mas os portugueses não deixaram, né? E no sul, né? No sul também nós tivemos colônias de italianos. E também tem outras épocas, né? Depois desse movimento de independência do Brasil, depois vem a época das grandes guerras e começam a vir outras pessoas fugindo de guerras, de doenças, e a gente começa a ter finlandeses, começamos a ter poloneses, alemães, né? Isso foi muito importante. E hoje esse caldeirão que é o Brasil, né, é formado por vários povos, várias etnias, né? O ruim disso tudo é que os índios, os primeiros habitantes da nossa terra, que foram diminuindo, né? Eles foram diminuindo em contato com o homem branco, né, devido a doenças e também até mesmo, às vezes, disputa de território, né? É uma coisa que acontece até hoje. Até hoje nós temos ainda disputa de território. O homem ainda tenta invadir as terras dos índios, roubarem suas riquezas. Hoje mesmo eu estava escutando no repórter isso, falando de lugares, reservas indígenas, onde garimpeiros estão extraindo ouro. E nessa luta, né, entre índios e homens brancos, infelizmente, às vezes acaba tendo morte. Mas está aí, esse caldeirão cultural é o que forma o Brasil, né?
E deixa eu ver. Tá, aí falamos da formação. Aí vamos falar agora, o segundo capítulo, sobre a distribuição, né, da população brasileira. A população brasileira, em sua grande maioria, ela não está corretamente distribuída pelo país. Ela está muito concentrada, muito adensada no litoral, né? Conforme aqui essa página mostra, as figuras essas partes mais escuras aqui, que você vê desse mapa, mostra aqui na página 169 para mim, tá? Pode ser que para você seja diferente. A segunda página do capítulo Distribuição da População Brasileira. Então nós vemos que as cidades litorâneas, os estados litorâneos, eles são muito mais adensados popularmente, adensado, né, com a população, muita gente mais nesses estados. Enquanto o interior do Brasil, norte, centro-oeste, você tem uma imensa região pouco habitada. Sorte para a natureza, né? Porque aonde nós habitamos aqui, a gente acabamos destruindo quase tudo, né? E resta muito pouco de mata nativa aqui na nossa região, infelizmente, nesses estados litorâneos. Como se ocupa o espaço brasileiro, né? Hoje a gente tem, nesses espaços mais adensados, você tem as nossas grandes cidades, as grandes metrópoles, as grandes empresas, né? Enquanto você vai para o centro-oeste, né, você já tem uma vegetação um pouco mais preservada, porém perdendo espaço para a agricultura. Tá? Você não tem uma modernização, você tem a destruição dos biomas, né, da vegetação, para transformar naquele espaço que era natural em um espaço econômico para cultivo de agricultura, principalmente no centro-oeste. Esse problema também acontece na Amazônia, mas ainda a Amazônia ainda é muito grande. Por mais que se queime florestas, né, ainda se queime árvores e se tente fazer pasto e agricultura na Amazônia, a gente ainda tem um grande território lá ainda preservado. E precisamos lutar para que esse território continue assim preservado. Seguindo mais um pouquinho, falamos aqui da distribuição, formação, distribuição, e agora vamos falar um pouquinho sobre as características da população brasileira. O capítulo que fala sobre a pirâmide etária. Tá? O que seria pirâmide etária? É um gráfico onde ele especifica através da idade, né, a idade da população, por faixas de idade, e também pelo sexo, masculino ou feminino, né? Nós temos aqui na página, página 183, vários exemplos de gráficos, tá? De pirâmide etária. E você tem, como já explicado, né, na base dessa pirâmide, né, a parte de baixo dela, sempre a população mais jovem, né? O meio, a população adulta, e o cume, o bico, a população mais idosa. De um lado são homens, do outro lado são mulheres. E aí você consegue comparar a população, tá? Masculina, feminina e por idade. Esse gráfico aqui, né, da população brasileira, ele já é um gráfico, note, faça uma comparação esse com esse. Aqui você tinha uma população Brasil, uma população muito mais jovem, né? Isso até a década de 90. E hoje, anos 2000, 2010, você já tem, não está nem tão pirâmide assim, né? Você já tem quase que igualitária aqui, ó. A população adulta já chega a ser um pouquinho maior, né? Pouca coisa, um pouco maior do que a população jovem. Então, hoje o Brasil é considerado um país adulto, tá? A tendência, tá? Tá vendo que aqui a base era maior, hoje o meio está se tornando maior? A tendência é que mais 30 ou 40 anos, a parte maior essa pirâmide esteja invertida, a parte maior seja o cume. Teremos uma população idosa, né? E a gente estudou nesse capítulo por que isso acontece. Você tem diminuição das taxas de natalidade, né? As mulheres passaram a ter menos filhos, houve uma melhoria, e a gente continua esperando uma melhora ainda nas condições de saúde, que faz com que as pessoas vivam mais, né?
E isso é bom para as pessoas, né? Mas também isso nos dá também a oportunidade de avaliar nossas políticas públicas, como que nós cuidamos dos nossos idosos. Então esse capítulo foi muito importante para nós conhecermos isso, tá? Bem, gente, eu vou deixar uma lista de exercícios aqui embaixo, tá? Eu espero que vocês façam esses exercícios e a gente vai conversar um pouquinho no Zoom daqui a pouco. Vamos debater esses exercícios aí, vocês vão fazendo, né? E depois a gente vai fazer a correção. E eu ainda vou deixar, talvez eu deixe um material para vocês fazerem para casa, para vocês me enviarem por e-mail, tá? No mais, é isso, tá? Aguardem a próxima semana, onde a gente vai fazer a continuação dessa revisão e também esse apanhado geral, para mês que vem nós, enfim, continuarmos e chegarmos à revisão dos 3 últimos capítulos e depois iniciar o material do terceiro bimestre. Grande abraço, grande beijo, façam os exercícios, me chame aqui em privado, eu estou aqui, essa aula é remota, eu estou aqui do outro lado do telefone aguardando sua dúvida.